fato condenável. Como eu falei, estamos falando de coisas que desencadeiam esse processo. Nós vamos falar de todos? Não, jovem Padawan, nós não temos nem tempo para isso. E seria, assim, uma infinidade de situações que podem desencadear qualquer um dessas três realidades, né? Vamos falar assim. Mas vamos escolher cada um de nós uma, e eu trouxe a catástrofe ou fato condenável, que é o seguinte: a gente sabe que na história da humanidade, as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas não têm acesso a tudo que lhes é devido, né? E em muitas partes da história, em muitas épocas e muitas situações, foi até pior, que elas não tinham o que lhe era devido, e sempre tinha alguém que chegava lá e ainda sacaneava, sabe? Eu estou aqui com um ferimento no meu braço. Eu tenho poder, eu estou vendo o seu ferimento. Meu capataz, enfia o dedo no ferimento dele ali. Aí o cara reclamava: tá, agora você vai pagar o imposto porque está reclamando da dor. Então, assim, a gente já teve situações em que a população foi sempre caindo numa condição pior e mais revoltante. E quando isso acontece, quando você tem uma situação insustentável, como você tem um sofrimento generalizado, uma crise, um evento climático severo, isso aconteceu na Idade Média algumas vezes, com erupções que provocaram aí muitas nuvens e céu fechado por muito tempo, e acabou prejudicando plantações. Nós temos a própria peste negra, que saiu assolando aí a parte da Europa de maneira bem drástica, e isso provocou muitas mortes, muita fome, muita dificuldade de locomoção e mais outros problemas, até o ponto em que a população fica numa condição que ela não sustenta. Quando isso acontece, sempre começa a ter aquela organização para que as pessoas se ajudem, e sempre tem aquele pessoal que vai contra o sistema, dizendo: cara, isso aí não tá certo, a gente não pode. E aí vai uma leve revoltazinha ou uma leve revolução, e aí troca-se o sistema que se está usando, troca-se a regência, troca-se a organização. E aí nós temos vários exemplos na história, tá? Desde pequenas organizações que foram destruídas, donos de fábricas que foram atacados. Eu esqueci qual que é aquela revolta trabalhista que teve, porque a galera ficava presa na empresa, eles não deixavam ninguém sair, o troço pegou fogo, aí morreu um monte de gente, e aí depois... do dia do trabalho, né? Foi por causa do dia do trabalho. Foi a que levou a criação do dia do trabalho. Exato, só que aí você fala assim: nossa, morreu um monte de gente queimada na fábrica, criou-se o dia do trabalho. Não, os parentes da galera, meu amigo, foi com tudo em cima desse povo que era os donos da empresa, quebraram tudo, caçaram os caras, foram na casa deles, foi uma briga, até que a representação pública, reconhecendo que a vontade popular estava se mostrando ali, criou-se, né, uma série de recursos de lei para proteger o trabalhador, e logicamente um dia para se lembrar da catástrofe. Eu esqueci o nome dela agora, da imagem que eu coloquei. Maria Antonieta? Maria Antonieta foi, assim, não foi a culpa dela, tá? Mas atribuíram a ela uma fala que seria, entre aspas, o gatilho de uma revolta, onde o povo estava passando muita fome, estava tendo muito problema de plantação, estava tendo guerras constantes no entorno da França e Espanha, aquela região ali toda, e aí o povo clamando por comida, e alguém, não lembro quem, falou para ela: mas majestade, o povo não tem pão para comer, e ela teria dito que comam brioches. Isso daí caiu no ouvido do povo lá, e a galera começou a cortar a cabeça geral e mudar. Por quê? Porque não tinha outra saída. Então, se você está pensando em situações de revoltas, que a catástrofe ou um fato condenável geralmente desemboca numa revolta, porque é uma coisa pontual, más decisões e um conjunto de catástrofes são
motivos muito razoáveis e muito frequentes para que elas surjam, né? Para que as revoltas aconteçam. Depende somente da organização popular e de uma idealização da resolução do problema. No caso aí da França, seria arranca a cabeça dos nobres, porque os que sobrarem vivos vão aprender que tá faltando pão. Mais ou menos isso. Na iminência de na presença de uma catástrofe, a má administração dos líderes, dos recursos, da maneira como é lidada com essa catástrofe, gera esse tipo de revolta, né? E aí a única solução que o povo tem é buscar uma nova liderança ou alguém apto a lidar de maneira adequada com essa catástrofe. E guerras, por exemplo, também são uma espécie de catástrofe ou fato condenável. Você começa uma guerra e o povo acredita que aquele líder não tem capacidade de liderar no combate, né, a essa guerra, tipo, também é comum que aí, igual o Marcelo falou mais cedo sobre golpe militar, é comum também que os militares assumam entre um estado de sítio e algo assim, e falam assim, enquanto essa guerra não acabar, a gente não resolver as tretas, a gente é que vai guiar aqui esse país. Então, também é uma maneira de revoluções ou golpes acontecerem por conta de catástrofes e fatos condenáveis, que são fatos causados por outras nações, né? Não necessariamente naturais. Tem um elemento importante, que assim, quando você fala em golpe, em revolta, em revolução, nos 3 casos, você está falando de movimentos políticos extremos, né? Você está sempre falando de algo que vai causar um impacto relevante. Quando a gente fala das revoltas da história do Brasil, por exemplo, você teve, ainda que temporariamente, mudanças de governo, declarações de independência, declarações de secessão, ou seja, eram coisas que causariam um efeito drástico no status quo, vamos dizer assim, no ambiente político, na conjuntura social. Então, esse tipo de situação drástica, que sempre tem consequências drásticas, por sua vez, em geral, ela fica, entre aspas, mais fácil de assimilar em condições extremas também. Então, é uma coisa do tipo, se você tem uma grande fome, por exemplo, é mais natural que as pessoas estejam em uma situação de desespero, em que elas vejam em algo, às vezes numa tentativa de revolta, que não necessariamente vai ser bem sucedida, ou que dificilmente vai ser bem sucedida, mas no desespero, aquilo ali é uma alternativa melhor do que não acontecer nada. Então, se você está numa situação em que você tem a percepção de que não vai melhorar sozinho, ou de que não há perspectiva de melhora, e você está numa situação de desespero, esse é o momento em que as pessoas estão mais propensas a participar desse tipo de evento. A gente mencionou num papo de mestre antigo a Revolta de Canudos. A Revolta de Canudos é um bom exemplo disso. As pessoas passavam por uma situação de fome extrema na região. E aí as pessoas vão seguir um líder carismático que está oferecendo a elas uma alternativa, que é basicamente falar, a gente não aceita mais a república, a gente quer a volta do império, que o outro conselheiro era monarquista, porque a gente quer as melhores condições e a gente agora se recusa a aceitar esse governo. Aquilo ali é uma revolta. E ela é alimentada justamente por uma situação, uma catástrofe, uma situação limítrofe, que estimula as pessoas a agirem de maneiras mais radicais. E que geram consequências drásticas e acabam crescendo ou sendo reprimidas de maneira violenta. Então, sempre que a gente estava falando aqui, acho que foi Jesus que falou, pode crescer, tá? Uma revolta pode virar uma revolução. Então as coisas podem escalar a níveis maiores.